pessoal! Maria Clara, tudo bem? Marcela, boa noite! Liliane, sejam todos bem-vindos! Oi, Liliana, tudo bem com você? Que bom te ver aqui! E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? O áudio tá ok? Me deem um alô aí. Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda live da Maratona 7 Dias de Comida de Verdade, um projeto que eu estou entregando lá no Telegram. Eu posto conteúdos diários lá no nosso grupo do Telegram. Na verdade, é um canal que tem um grupo de conversas associado. E durante essa semana eu estou fazendo algo que eu já fiz outras vezes aqui no meu perfil no Instagram, que é compartilhar algumas ideias para as pessoas se engajarem mais em comer comida de verdade, em cozinharem mais em casa, em se aventurarem mais na cozinha. Então, geralmente eu entrego esse conteúdo 15 dias, e dessa vez eu tô entregando em 7, porque a gente tem urgência, né? A gente tá mais em casa nesse momento de isolamento social e mais do que nunca a gente precisa de cuidar da qualidade da nossa alimentação. Então, o nosso propósito aqui é que mais e mais pessoas entendam a importância de comer bem neste momento que a gente está vivendo e aproveitem o tempo livre para aprenderem mais, para cuidarem mais da cozinha, né? Cuidarem mais da alimentação. Aquela falta de tempo que todo mundo reclama sempre, agora não é tanto um problema, né? A não ser que você esteja aí ferrenha no home office. Mas mesmo assim, estando em home office, a gente tem a capacidade de organizar a nossa rotina, né? Eu tenho falado muito aqui da importância de ter uma rotina nesses dias que a gente está mais em casa. Horário para tudo, anotado na agenda, para poder conseguir fluir da melhor forma possível o nosso tempo nesses dias, certo? Hoje, lá no nosso grupo do Telegram, a gente falou sobre 3 coisas importantes. Primeiro, lanches entre as refeições. Segundo, almoço, né? O que eu tenho para falar para vocês sobre almoço? E comer fora, pessoas que almoçam em casa e pessoas que almoçam fora de casa. Então, é sobre isso que a gente conversou hoje lá no grupo, no canal, certo? Todo mundo pode entrar no canal, tá? O conteúdo são 2 coisas diferentes. Eu queria até aproveitar e explicar para vocês aqui nesse momento. Tem um canal que é um local onde eu só posso colocar conteúdo. Eu não posso abrir para comentários. E aí a gente pode ter um grupo associado, certo? Que neste grupo a gente pode abrir para comentários certas horas do dia, que é o que eu faço. Eu abro por volta de meio-dia, fecho 20 horas. Então, neste período, as pessoas podem conversar, postar dúvidas e interagir, e a gente pode interagir nesse momento. Então, na verdade, o que acontece hoje? Tem muito mais gente no canal do que no grupo, então por isso que eu não desfiz o canal ainda, tá? Então, o que eu falo pra vocês? Se vocês estão no canal, entrem lá pro grupo, porque aí vocês podem conversar comigo, tá? E aí, pra entrar no canal, pra entrar no grupo, você vai em conversar, que fica embaixo assim da tela lá no Telegram, e aí você vai ser direcionado pro grupo. Se tiver dúvida, me chama no direct que eu ajudo, tá bom? Bom, então vamos conversar sobre os temas de hoje, porque tem muita coisa para falar hoje. Aqui é um espaço para a gente continuar conversando, tirando dúvidas, e eu vou trazendo algumas coisas que eu acho que são relevantes sobre esse tema e que não foram ditos lá dentro do nosso canal. E, mais uma coisinha, no canal, você pode entrar quando você quiser, porque todos os conteúdos ficam disponíveis, não é igual o grupo, que quando você entra, você só vê a partir de quando você entrou. Você pode entrar que o conteúdo tá todo lá e já tem muita coisa legal, tá bom? Outra coisinha que eu quero falar antes da gente começar de fato Ô Flávia, eu não sei, aqui eu tô fazendo o meu calendário, eu não sei quais são as lives da Janaína,
Você procura saber lá nos grupos, tá? Porque eu não sei se tem live dela agora, acho que tem, mas é isso aqui é outra coisa, né? Outra ideia. Vamos lá, pessoal. Não, querida, não tem que pedir desculpa, não. É só porque eu realmente tô meio fora do ar também, viu? Então eu só queria separar as coisas, tá bom? Mas aí a Vânia já tá te falando que é 8 horas, tá bom? Tá bom? Imagina, não tem que pedir desculpa não, tá? Vamos lá. Então se a live da Janaína é 8 horas lá dentro do Transforma, dá tempo de você ficar aqui, né, Flávia? Joia? Então tá. Vamos lá. Gente, primeira coisa. Será que a gente precisa de lanches entre as refeições? Será que lanches entre as refeições são essenciais? O que vocês acham? Me contem aí o que vocês acham. Eu sei que muita gente aqui já está engajado em estratégias dentro da low carb e já entendeu a proposta de lanche, né? Que quanto mais a gente come comida de verdade, quanto mais a gente come comida nutritiva e na quantidade certa que a gente precisa, nas refeições principais, menos necessidade a gente tem de lanche, tá? Então, isso precisa ficar claro, ok? Quanto mais você... Vou repetir. Quanto mais você come comida de verdade nas refeições principais, mais você tem a possibilidade de não precisar de lanches entre as refeições, porque você não vai ficar com fome entre as refeições, certo? Aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de que foi colocado pra gente em algum ponto, né? Foi colocado pra gente que a gente deveria comer de 3 em 3 horas, mesmo se a gente não estivesse com fome. Bom, essa máxima já caiu por terra. A gente não precisa comer de 3 em 3 horas. A gente precisa sim se reconectar com o nosso corpo, entender quais são os sinais de fome, certo? Entender quando você está de fato com fome. E aí, se você tiver com fome, você vai comer. Pode ser que entre uma refeição ou outra você sinta fome de verdade, mas pode ser que você não sinta fome de verdade. E o que aconteceu com você é um hábito que você adquiriu por conta dessas orientações que a gente ouviu a vida inteira. Então a gente adquire o hábito e aí o nosso corpo nos lembra desse hábito durante o dia. Então você almoçou e você tá lá trabalhando lá pelas 3h30, você sente algo que você acha que é fome, mas pode ser só um hábito que você criou, certo? Então qual que é o meu convite? É que a gente passe a perceber mais o nosso corpo. É que a gente passe a entender o que está acontecendo de fato no nosso corpo. Nós paramos de prestar atenção na gente. Nós não sabemos mais prestar atenção no nosso corpo. Nós estamos ligados no piloto automático e não sabemos mais quando que é fome de verdade, certo? Graça, eu vou responder todas as perguntas. Sabe uma forma de vocês fazerem perguntas e garantir que eu vou ver todas? Sabe essa caixinha que tá aqui embaixo na sua tela, ó, aqui embaixo, que tem um retângulo com uma pergunta, uma interrogação no meio? Clica lá e escreve a sua pergunta. Todo mundo pode fazer isso, que aí eu vou ver as perguntas no final com muito mais facilidade, tá? Então faz a pergunta aqui nessa caixinha de perguntas, que aí batata que eu vou responder a sua pergunta, tá? Porque senão fica perdido aqui num monte de mensagens, pode ser que eu não consiga ver tudo. Então vamos voltar. Eu tava falando da necessidade da gente prestar atenção no nosso corpo, né? E aí, um ponto que é anterior a prestar atenção no nosso corpo é a nossa decisão de fazer diferente, a nossa decisão de se engajar em rotinas novas, em hábitos novos, para mudar esses hábitos de comer em excesso. Então, a partir do momento que você tem clareza disso aí, que você tomou essa decisão, você então vai poder prestar atenção
mais efetivamente no seu corpo, porque afinal você quer entender o que está acontecendo com você. Então você começa a prestar atenção. Hoje lá no canal do Telegram eu postei uma escala de fome e saciedade. Então se você quer essa escala de fome e saciedade, você pode entrar lá no canal que vai ter tudo lá ainda disponível para você, tá? Essa escala de fome e saciedade nos ajuda a perceber como a gente está se sentindo naquele determinado momento. Então, bateu uma vontade de comer, para perceber o que está acontecendo com você. Não coma por impulso. Então, isso te ajuda a parar de tomar a decisão impulsiva de comer. Para prestar atenção um pouquinho em você antes, certo? Perceba o que está acontecendo. Você tem um desconforto no estômago? Você sente seu estômago vazio, aquele um roncadinho no estômago, certo? Ou não? Você sente que você tá bem, mas é só uma vontade, né? E o que ajuda muito a gente perceber essa questão da vontade é quando a gente fica selecionando o que a gente quer comer. Eu tô com vontade de comer um pão de queijo. E aí você fala assim, não, mas não tem pão de queijo aqui, então não vou comer nada. Então isso não era fome, isso era vontade de comer, certo? Ou, quando você sente que você comeria qualquer coisa. Então aí sim é fome, porque você comeria, sei lá, cozinharia um ovo e comeria. Aí é fome de verdade, certo? Então entendam que a vontade de comer, ela é seletiva. E a vontade de comer precisa ser entendida. O que essa vontade está querendo te dizer? Você está comendo por ansiedade, você está comendo porque você está chateada, você está comendo porque você está triste, você está comendo porque você está preocupada, você quer este alento da comida neste momento porque você entende que a comida vai te trazer um conforto? Então você precisa olhar para isso e sem julgamento, sem brigar com você, entender o que está acontecendo. De fato, eu estou sentindo que eu preciso comer alguma coisa porque eu estou chateada. Então, dê nome ao que está acontecendo com você. Quando você começa a dar nome, você começa a entender que a comida não vai resolver seu problema, que você precisa lidar com isso que tá te deixando com vontade de comer, né? Então, todo esse processo de prestar atenção em você mesmo, no que você tá sentindo, tanto emocionalmente como fisicamente, quais são as sensações físicas naquele momento, se é estômago vazio, se o estômago não tá vazio, se é vontade de comer, se é desejo de lidar com alguma emoção, né? Só assim é que a gente consegue ir entendendo o papel da comida, né? As emoções por trás das vontades de comer. Então, prestem atenção nisso, porque eu vejo muitas pessoas sabendo o que elas têm que fazer, recebendo prescrição do nutricionista, do médico, mas não sabem lidar com essas vontades, não sabem lidar com a sua parte emocional, né? Então, este é um trabalho que é muito interessante de ser feito. E no meu trabalho como coach e mentora de emagrecimento, eu ajudo as pessoas a entenderem essas emoções, a aprenderem a reconhecer essas emoções e a lidar melhor com essas emoções, certo? Então, de nada adianta, né? Como a Gracinha tá dizendo aí, de nada adianta você saber tudo sobre o que você tem que comer se você não tá conseguindo lidar com as suas emoções. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é mais fácil do que vocês imaginam. A gente fica achando que mexer em emoção é algo complicado, é sofrido. Em alguns momentos é sim, mas a partir do momento em que você começa a entender que você precisa se respeitar, que você precisa só entender essas emoções. Você não vai brigar com elas, não vai acabar com elas de uma hora para outra. Você vai entender essas emoções, né? Só o fato de você começar a olhar para o que você está sentindo já faz enorme diferença. Então, fica aí meu convite para você. Não adianta você querer se engajar
em mais uma dieta, em mais uma coisa, se você não olhar para dentro de você e entender o papel da comida no lidar com as emoções. Como é que você usa a comida para lidar com as suas emoções, né? Então, neste momento, por exemplo, que a gente está aí vivendo esse momento de isolamento social, preocupado, é normal que a gente sinta mais ansiedade, é normal que a gente sinta mais preocupação. E aí? A gente vai comer o mundo, a gente vai comer as paredes? Eu tenho visto muita gente no momento onde as pessoas deveriam estar extremamente preocupadas com a qualidade do que elas estão comendo porcarias, fazendo receitas açucaradas, fazendo receitas cheias de gorduras ruins, fazendo receitas bebendo, muita gente bebendo além da conta. Então é preciso, né, um trabalho para aumentar a consciência de que não é o momento, que é o contrário, que a gente precisa mais do que nunca cuidar da qualidade da nossa alimentação. Uma alimentação de qualidade agora, ela não nos protege só de uma possível contaminação por coronavírus. Ela nos protege até do ponto de vista do nosso emocional, né? A gente sabe que quando a gente come açúcar e gordura em excesso, a gente tem picos de hormônios do prazer no nosso cérebro, de neurotransmissores de prazer, né? E esses neurotransmissores também caem na mesma velocidade e te pedem por mais comida, né? E tendem a te deixar mais ansioso. A gente já sabe que os alimentos, eles vão trazer uma resposta emocional também. Então, mais do que nunca é hora da gente cuidar da qualidade do que a gente está comendo. E aí, voltando para a questão dos lanches. Os lanches, gente, eles só precisam ser de comida de verdade. Se vocês estiverem com fome de verdade entre uma refeição e outra, façam um lanche de comida de verdade, né? Então, quais poderiam ser essas comidinhas pra gente comer aí de lanche? O que você sugere? O que vocês têm feito de lanche para comer? Me contem aí. Eu esqueci de dar meu recado que eu não gosto de live monólogo. Comentem, mandem corações, acenem, falem comigo, por favor. Olha aí, a minha querida Adri. Acabamos de sair de uma sessão ótima, né, Adriana? Adriana é minha coach. Olha aí o que ela diz. Queijo, azeitona, ovo cozido, exato, comida de verdade. Então, quer fazer um lanche? Faça com comida de verdade, certo? O que vai acontecer, gente, quando a gente come comida de verdade? Nosso corpo fica mais nutrido. E mais nutrido, ele para de ficar pedindo comida toda hora. E aí você come menos naturalmente, tá? Porque a fome vem quando falta energia, quando falta nutrientes, tá? Então, se você tá comendo um café da manhã bacana, se você tá comendo um almoço muito bom, é muito provável que você não esteja realmente tendo necessidade de comer e que você esteja cedendo a um hábito de comer entre as refeições. E a partir do momento que você começa a prestar atenção nisso, você ganha o poder de mudar. Olha para você, percebe o que está acontecendo e se ainda assim você chegar à conclusão que você vai comer, que você quer comer, que seja comida de verdade. E aí você saboreia, come devagar, não se culpa depois de comer, não se chicoteia, comeu, tá comido, gente. A culpa não vai resolver nada, nada, certo? Por isso é que o trabalho é esse, comer consciente. Estou com vontade de comer neste momento, vou tomar a decisão consciente de comer. Vou comer com calma, vou saborear, não vou comer exageradamente e vida que segue sem se culpar depois. Quando você tira essa coisa de ficar brigando, né, porque você comeu, brigando porque você tá com vontade de comer, você sempre vive nessa coisa de ficar se julgando
em relação à comida, a comida sempre vai ser um problema na sua vida. Então, toda vez que você comer, que seja de forma consciente. Fala, não, comi, tô com vontade, vou comer, vou satisfazer a minha vontade, vou comer uma quantidade razoável e vida que segue depois, certo? Só que o exercício mais poderoso que vocês podem fazer é esse exercício de pensar antes. Pensa antes, se conecta com você, pergunta o que tá rolando, o que tá acontecendo, por que tá vindo essa vontade de comer, tô mais ansiosa, tô preocupada, vai resolver se eu comer, minha preocupação vai embora. Muitas vezes essa resolução é momentânea, dura poucos minutos, você tem aquele alívio ali porque você comeu e depois vem essas sensações de culpa, essas sensações, né, de tristeza por ter comido, de julgamento. Então, assim, se você olha antes e toma uma decisão consciente, então as coisas ficam bem mais tranquilas, certo? Depois eu vejo aqui os lanchinhos que vocês estão comendo, as coisas que vocês estão comendo. Ah, biscoito de coco, Ah, Rosângela lá do Despertar. Biscoito de arroz, não. Ótimo, Edenir. O Edenir tá dizendo, não uso lanches, apenas almoço, janto e às vezes café da manhã. Isso aí. Na verdade, é respeitar a fome. Os nossos ancestrais comiam assim, gente. Eu não preciso nem ir muito longe, não. Meu pai... Eu sou filha temporona, meu pai era bem mais velho. Eu nasci, meu pai tinha 49 anos. Então, eu convivi com meu pai já, né, de um homem de 50 até ser idoso, né? Então, meu pai só comia 3 vezes por dia. Era exatamente isso, café da manhã, almoço e jantar. Acabou. Não tinha nada que comer durante as refeições. E aí, quando ele comia bem, né? Comia comida de verdade. Na minha casa sempre teve jantar. Ele fazia questão de comida à noite, né? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. O que a gente tá... A quantidade que a gente tá comendo e a frequência que a gente tá comendo conta muito, certo? Bom, e aí eu queria terminar essa questão do lanche, que eu já falei pra caramba, ainda tem mais coisa pra falar, é a questão de uma frase do Michael Pollan, aquele jornalista americano que eu falei pra vocês ontem, que eu adoro, que escreve livros incríveis sobre alimentação, sobre sistema alimentar, e ele é fantástico. E ele tem um livro que chama Regras da Comida, onde ele coloca várias regras mesmo, são 60 e poucas regras. E uma dessas regras que ele coloca é: faça seus lanches na feira. Então, se você quer lanchar, vai lanchar algo que tem na feira, tá? E aí, só que aí eu lembrei que aqui no Brasil, nas feiras, a gente costuma ter pastel com garapa. Isso não, tá, galera? A gente vai comer frutas, vegetais, por que não? Isso é legal de falar. Gente, comer é um ato cultural. A gente tem em vários lugares do mundo pessoas que comem coisas diferentes em horários diferentes. Então isso é cultural. Então nada impede que a gente coma uma coisa que a gente não está acostumado fora de hora, desde que seja comida de verdade. Por exemplo, no café da manhã, se sobrou uma carne do jantar e você tá com vontade de comer aquela carne e você tá com fome de manhã, por que você não pode comer aquela carne? Pode sim. Então, se no meio da tarde você tá com fome e quiser fatiar um pepino, colocar um salzinho e comer, por que não? Certo? Então, assim, quebra esses dogmas. Sendo comida de verdade, você pode comer, tá? Não é porque é à tarde que a gente tem que comer só coisas de lanche, só coisas parecidas com lanche da tarde, certo? Pensem nisso, tá bom? Gente, em relação ao almoço, aí a gente falou lá no meu grupo do Telegram, que eu estou convidando todo mundo para entrar para o meu grupo do Telegram. Quando terminar aqui, vocês entrem na bio do meu perfil e entrem pro grupo, tá? Porque o conteúdo vocês vão continuar tendo desde o início lá no canal, não some o conteúdo. Então, tudo que eu falei até agora continua lá. A escala de fome e saciedade, entrando, é só pegar todo o material que tá lá, tá bom?
E aí, em relação ao almoço, gente, ontem eu falei pra vocês da questão do minimalismo na cozinha, da importância da gente fazer as coisas de forma simples. É só assim que a gente consegue ir todo dia pra cozinha sem pirar o cabeção. É fazendo comida simples, simplificando a nossa vida na cozinha. Então, eu falei sobre técnicas simples para cozinhar. Então eu queria falar para vocês aqui também de algumas dessas técnicas e como que eu uso isso no dia a dia. Então vamos lá, eu vou fazer algo explicativo, tá? Sendo que seria mais fácil demonstrar cozinhando, mas eu vou fazer explicativo e vocês vão entender, certo? Saltear. O que é saltear? Saltear é você pegar uma frigideira mais abertinha, né? Você vai colocar pouquíssima gordura e você vai colocar o alimento ali e vai cozinhar num fogo bem alto por um curto período de tempo. Isso é saltear. Então, saltear é algo que a gente faz, por exemplo, com os nossos vegetais. Então, você vai fazer uma couve nada mais é que saltear. Vai refogar um espinafre? Saltear. Vai refogar uma abobrinha? Saltear. E aí eu quero fazer um parêntese bem legal sobre vegetais. Gente, cozinhem os vegetais o menos possível. Muita gente, e não é por causa das vitaminas não, tá? Preste atenção. Muita gente não gosta de comer vegetal por causa da textura. Sabe por quê? Porque cozinham demais os vegetais. Aí o vegetal fica mole demais, perde textura, perde sabor e fica uma coisa insossa, certo? Então, o que eu recomendo para vocês começarem a experimentar? Saltear todos os vegetais, deixar a frigideira com pouca gordura. E aí o pouca gordura aqui não é porque eu tenho medo da gordura não, é a técnica em si que pede pouca gordura. E a frigideira bem quente, e ao invés de você ficar lá cozinhando sua abobrinha, cozinhando seu chuchu, cozinhando sua couve, cozinhando todos os vegetais que você faz por horas, você vai só saltear. E o que vai acontecer? Eles vão ficar mais crocantes, mais saborosos, certo? Então, saltear é algo muito legal de você começar a experimentar na sua cozinha, tá? Assar, gente. Assar é uma coisa prática, porque muitas vezes você pode assar a carne junto com os vegetais, né? Então, assim, você pegar, por exemplo, sobrecoxas de frango, coxa e sobrecoxa, né? Aquele corte. Ou a própria sobrecoxa, ou a própria coxa, que seja. E aí você pica vários vegetais ali e tempera e coloca pra assar junto com o frango. Ele vai pegar o gostinho da gordura que vai sair ali do frango, dos temperos, né? Da própria carne do frango, que é saborosa. Vai temperar aqueles vegetais ali e você tem um prato quase que único pra você comer, né? Que você teve um trabalho pra fazer. Então, procurem receitas desse tipo, de assar a carne junto com os vegetais, porque é uma mão na roda, tá? Cozinhar no vapor também é muito legal para manter textura. Você consegue manter melhor a textura dos vegetais, certo? Quando você cozinha no vapor, sem contar a questão de preservar mais os nutrientes, né? E sempre procurem por receitas de prato único. Isso também é bem legal, né? E aí, nesse ponto, eu quero conversar uma coisa com vocês. Eu tô aqui falando assim pra vocês. Procurem receitas. Gente, sabe por quê? Eu tenho já alguma experiência com atendendo pessoas. E eu já tive as mais diversas experiências nesse sentido. Pessoas que eu mandei mais de 100 receitas e a pessoa nunca fez nada. Pessoas que eu montei cardápios pro mês e a pessoa não fez nada, tá? E o que eu sinto nesse sentido é que as pessoas que querem se responsabilizar de fato pela sua alimentação, elas são proativas, elas correm atrás da informação. Então, o que eu tô fazendo aqui é plantar uma sementinha e falar assim, ó, vai lá no Google e procura pratos únicos. Você vai ter várias receitas lá de pratos únicos.
seja proativo, pega seus livros de receita, separe as receitas que você gosta de fazer. Sabe por quê? Não adianta você ficar sonhando com cardápio pronto. Eu vou te falar de cadeira. Eu já fiz isso para muita gente e pouca gente implementa. Sabe quem implementa? Quem bate no peito e fala, vou cozinhar assim, e começa a experimentar dessa forma que eu tô falando, com simplicidade, passar um bifão, refogar 1 ou 2 vegetais e fazer uma salada. É assim, gente, é assim que a gente se engaja com a alimentação de verdade. Não é querendo pratos mirabolantes, porque você não vai fazer no seu dia a dia. Pratos mirabolantes você vai fazer no final de semana, quando você tiver mais tempo, mas no dia a dia a gente precisa de praticidade. Então, lá no canal, eu falei sobre o canal do YouTube da Rita Lobo, onde ela fez uma série chamada O que tem na geladeira. Que a ideia é, ela pega um determinado vegetal e faz 3 ou 4 receitinhas bem fáceis com eles, em um vídeo só. Então tem vídeo para os mais diversos vegetais, certo? Então eu recomendo muito essa série e falei também da importância de você ser crítico e se ela está preparando uma receita com algum ingrediente que você não come por causa da sua dieta específica, você pode ver se você pode substituir por alguma coisa ou, se não der para substituir, escolhe outra receita. Tá? Porque a Rita Lobo, ela não cozinha, né? Aqui a gente tá falando tanto da questão do baixo carboidrato, ela não cozinha com essa preocupação. Mas muitas receitas lá dá pra gente fazer, dá pra gente adaptar. Então vai lá ter ideia, vai buscar ideia, você precisa se movimentar. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você, certo? Isso se chama autorresponsabilidade, proatividade, e é isso que diferencia as pessoas que têm sucesso daquelas que não têm sucesso. As que têm sucesso ficam esperando as coisas caírem, não ficam esperando as coisas caírem de bandeja no colo delas. Elas vão lá e fazem. Então lá no 7 dias de comida de verdade, a gente já começou falando de cardápio, né? Já começou falando da importância de fazer lista de compras, de planejar suas compras e planejar seus cardápios, e isso é fundamental, porque nós vivemos um outro momento. Nós não somos como as nossas mães que ficavam em casa e podiam decidir o que iam fazer de almoço um pouco antes, né? Mas elas também cozinhavam com muita praticidade. Nossa comida sempre foi simples. Por que a gente vai complicar isso agora? Certo? Então vamos optar por isso, vamos optar pela simplicidade, porque é só assim que vai dar certo. E que eu estou aqui falando do alto da minha experiência de já ter trabalhado com muita gente, certo? Para de complicar sua vida na cozinha, beleza? E aí eu quero falar agora de uma coisa mega, super, hiper importante. Temperos e especiarias. Eu sempre gosto de falar assim, o mesmo franguinho, ele pode ter, o mesmo peito de frango pode ter vários sabores todos os dias, se você mudar as ervas, as especiarias. E aí, neste contexto, a gente precisa ousar, né? Então, eu separei aqui quais são as ervas e as especiarias que eu mais uso na minha rotina para falar para você. Então, sabe o que você podia fazer? Pegar lápis e papel agora para você anotar, porque eu vou te falar a melhor forma de usar cada um deles, tá? Então, vai lá pegar enquanto eu vejo aqui. Enquanto eu vejo algumas aqui. Olha, eu vou responder uma pergunta da Dade. Me pergunto se o jejum é aconselhável nesse momento de vírus, pois sou adepta de jejum. Não. Agora, jejuns prolongados não são indicados, tá? Isso eu tô falando porque já vi em várias pessoas, vários profissionais, médicos, nutricionistas, falando da falta de necessidade da gente fazer jejuns prolongados agora. Se você está acostumado a fazer, por exemplo, 16/8, né, que são 16 horas de jejum com uma janela de 8 horas, tudo bem.
Até 24 horas tudo bem, mas não tem necessidade agora da gente ficar fazendo essas coisas muito radicais, fazer jejum de 36, de 48, pra quê, gente? Nós estamos gastando muito pouco tempo pensando na qualidade da nossa alimentação para ficar pensando em estratégias mirabolantes alimentares agora. Agora é hora da gente focar em qualidade, tá? E isso, eu repito, se você está acostumado a fazer 16 por 8, até 24, uma ou duas vezes na semana, tudo bem. Mas não vejo grandes necessidades de ficar se engajando a protocolos de jejum maiores do que isso não, tá? Muita gente falando dos vegetais, né? Então, se você tá se alimentando bem, eu não sei se é Dede ou Dedé, né? Se você tá se alimentando bem, suplementando, né? Faz aí eu não sei qual que é a quantidade de jejum que você faz, mas não faz prolongado, tá bom? Rosângela, pão de fermentação natural. E aí você tá falando talvez de pão feito com farinha branca, né? Aqueles pães artesanais. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Eu acho que esses pães diferentes, esses pães de fermentação natural, eles devem ser vistos também como exceção, né? A gente sabe que o glúten, ele tem um papel inflamatório. Não, o glúten não é um alimento que o nosso intestino mais ama nessa vida. Então, se a gente puder evitar, ver estes pães, mesmo os pães feitos artesanalmente, de fermentação natural, como algo bastante esporádico. Na dieta low carb não entra de forma alguma nenhum tipo de farinha desse tipo, tá? Farinha de trigo, farinha de outros grãos não entram na dieta low carb. E eu diria que neste momento a gente tem que preocupar bastante com a saúde do nosso intestino, que tem um papel importantíssimo na imunidade também. Então, eu evitaria, tá? Deixa eu ver aqui. Pegaram lápis e papel? Vamos falar por nada. Vamos falar de especiarias e ervas. Gente, isso muda o jogo na sua cozinha. Você vai poder fazer várias combinações e deixar sua comida mais saborosa, mais gostosa, porque aqui a gente não abre mão do prazer de comer. A gente quer comida gostosa no nosso prato. A Silvia tá falando aí pão carnívoro, legal demais. Eu vou até procurar uma receita de pão carnívoro, eu nunca fiz, mas já comi, tá? Eu tenho uma receita que foi a Poliana Dantas, a Nutri das Panelas, que tem uma receita de pão carnívoro maravilhoso. Então depois vocês vão lá no Instagram dela, procura lá no feed, olha a proatividade, procurem o pão carnívoro, porque realmente é uma delícia. Já comi, mas nunca fiz. Boa ideia, eu vou fazer esses dias aqui pra mim, tá? Vamos lá, gente, ervas e especiarias. Primeira coisa que eu quero te falar. Se você não tiver as ervas frescas, tudo bem. Se não for tão acessível para você as ervas frescas, tudo bem. Vamos lá fazer com ervas secas também, as ervas desidratadas, não tem problema nenhum. Só toma cuidado porque a erva desidratada, ela perdeu a água, não perdeu? Quando ela desidratou. Então ela concentrou ainda mais o sabor. Então a gente acha que a gente precisa colocar mais erva seca do que erva fresca, é o contrário, tá? A gente precisa colocar menos erva seca do que a gente colocaria se fosse uma erva fresca. E um truque que eu quero te ensinar para quando você for colocar a erva seca. Você põe um pouquinho de erva aqui na sua mão e você faz assim, ó. Porque aí você ativa os aromas dessa erva. Pode fazer assim também. Pressiona ela de alguma forma que faz um atrito na sua mão, que aí ela vai liberar, você vai amassar, vai dar uma quebradinha, ela vai liberar os aromas e vai ficar mais gostoso ainda a sua comida, tá bom? Então vamos falar. Eu vou falar sobre cada uma, assim, as que eu acho, na minha cozinha, o que eu acho que combina mais com o que, tá? Alecrim. Eu acho que super combina com carne de porco.
Carne de porco e alecrim foram feitos um pro outro. Carne de frango também e peixes. Acho que todos esses três, quando você coloca alecrim, fica super bom, tá? Tomilho. Tomilho é minha erva de preferência. Amo tomilho. E aí o tomilho eu ponho em tudo. Eu ponho na carne vermelha, eu ponho no frango, eu ponho em peixes, ponho nos ovos. Ovos combinam demais com tomilho, tá? Então experimentem tomilho. Tomilho é uma erva muito gostosa, um sabor muito suave e que dá uma cara diferente para suas comidas, tá? Eu volto a dizer, tanto pode ser o desidratado quanto pode ser o fresco. Só que o fresco eu prefiro, tá? Ele traz mais aromas e traz algumas propriedades, né, de antioxidantes, coisas desse tipo, que estão mais presentes na planta fresca, certo? Mas se não tiver, tudo bem, compra lá, monta o seu arsenal de ervinhas secas. Aqui em casa eu tenho um monte de coisa, mas eu acabei descobrindo que eu uso mais algumas do que as outras, então é essas que eu tô contando pra vocês hoje. Então tomilho dá pra usar em tudo, tá? Louro, gente, aquelas folhas de louro. Não existe cozinhar carne, frango, algum tipo de molho, carne que tenha molho, sem colocar uma folha de louro. Molho de tomate, folha de louro, tá? Então o louro também deixa um sabor super gostoso nas preparações. Para quem come feijão, louro no feijão fica uma delícia. Tem louro em pó também, tá? Mas eu ainda prefiro aquela folha seca, desidratada, tá? Sálvia. Sálvia é uma erva que ela é danadinha, porque ela rouba o gosto de tudo. Então você tem que colocar pouca sálvia. E também é uma erva mais difícil de achar. Mas ela combina muito com carnes vermelhas, com frango, todos os tipos de carne. Fica legal usar sálvia, tá? Manjericão, clássico de molho de tomate, né? E eu gosto muito do sabor do manjericão em coisas que tem molho também. Carnes cozidas, como eu falei, né? Do louro para as carnes que tem molho, o manjericão também fica muito bom em todas essas carnes que tem molho. O manjericão só tem um detalhe que é importante, ele não gosta muito de calor. Então, se você coloca ele no início do cozimento, pode ser que ele perca um pouco de aroma. Então, coloca ele mais no final do cozimento, para ele soltar ali o gostinho dele, sem perder os aromas, tá bom? Açafrão da terra, gente, que é a cúrcuma. Eu tô vendo aqui vocês falarem aqui de cúrcuma. A cúrcuma é um antioxidante maravilhoso. Então usem nas preparações também, usem carnes, usem vegetais. É muito bom, é muito gostoso, deixa uma cor amarelinha diferente na comida, deixa um sabor diferente. Então, por exemplo, você está preparando uma carne moída, né? Você um dia pode dar um toque mais italiano nela, fazendo com molho de tomate e manjericão, mas no outro dia você pode dar um toque mais asiático, indiano, colocando curry, por exemplo, e cúrcuma, né? Aliás, a cúrcuma é um ingrediente do curry, mas assim, você pode colocar mais cúrcuma, né? O cominho, gente, o cominho é uma especiaria maravilhosa para colocar em carne. Também coloca pouquinho, porque ele tem um sabor pronunciado. Mas o legal das especiarias é você ir brincando com elas e experimentando. Coloca um pouquinho, prova, vê se ressaltou alguma coisa no gosto. Coloca mais um pouquinho se precisar, vai devagar, colocando devagarzinho, certo? Aí eu falei do cominho, né? Uma combinação que eu adoro é a carne moída com cominho, páprica e açafrão da terra. Eu acho uma delícia essa combinação, eu faço sempre, tá? Aí, ervinhas mais frescas que são muito fáceis da gente encontrar. Salsinha e cebolinha, gente. Finalizar pratos, terminou de fazer uma carne cozida, coloca lá aquela salsinha e cebolinha, isso é bem coisa de mineiro, né? Salsinha e cebolinha picadinha por cima da carne, por cima do franguinho com molho. Isso tudo enche a sua comida de mais vida, de mais sabor, sem você precisar ficar mudando muito as receitas, certo? Uma dica que eu dou, gente,
a salsinha na salada. Fica delicioso. Então você tá fazendo um mix de salada, coloca bastante salsinha. Mas aí você não vai picar a salsinha, não. Você vai deixar as folhas com um pedacinho do caule dela, como se ela fosse mais uma folha da sua salada. Você vai ver que delícia que é, que sabor incrível que ela dá. Tem uma receita aqui no meu feed de abobrinha crua, uma salada de abobrinha crua com salsinha. É maravilhoso. Já cansei de fazer salsinha misturada só com cebola, azeite e limão para comer com uma carne. Fica delicioso. Então veja a salsinha não só como aquela ervinha de finalizar prato, mas como uma erva, uma plantinha que pode fazer parte da sua salada. O manjericão na salada também fica muito gostoso, tá? Hortelã. Hortelã, além daquelas preparações clássicas, né? Da comida, né? De quibe, que a gente usa hortelã. Hortelã fica muito bom em todo tipo de carne também. Tem uma salada que também tá aqui no meu feed. Se não tá no feed, tá no meu site. Que é uma salada grega de pepino, iogurte e hortelã. Que é maravilhosa. Vocês precisam experimentar. E fica delicioso. A carne moída, temperada com canela e hortelã. Vocês já imaginaram essa combinação? Carne moída, temperada com canela picadinha, canela em pó e hortelã picadinha. Vocês não têm ideia do tanto que isso é gostoso, tá? E eu volto a falar, a mesma carne moída de sempre, vai ter uma cara nova, certo? E aí eu queria falar do mix de ervas, né? Chamado ervas finas ou ervas de Provence, né? São um mix dessas ervas todas, aí tem manjericão, manjerona, orégano. Eu esqueci de falar do orégano aqui, mas eu não uso orégano puro, não. Eu tenho um pouco de birra de orégano puro. Eu uso mais assim nessa combinação das ervas de Provence ou das ervas finas, que a gente já compra aquele mixzinho ali. Então, também vale para usar em todo tipo de prato. O legal é você variar. Você não vai colocar todas as ervas juntas no mesmo prato. Um dia você prepara com uma, outro dia você prepara com outra. E é assim que os sabores você vai variando os sabores e não deixa a sua comida tão monótona. Isso faz a gente parar de usar aqueles raios daqueles temperos prontos, né? Temperos industrializados, cheios de glutamato monossódico, com excesso de sal, cheio de gorduras ruins que só fazem mal. Pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, tem que passar longe desse tipo de tempero. Pessoas que têm pressão alta por causa da quantidade de sódio. Então, gente, isso é riqueza. Vocês vão montando o arsenalzinho de ervas que vocês gostam, das especiarias que vocês gostam, mistura uma com a outra, ousa, experimenta, né? E vocês vão ver que cada dia vocês vão ter uma comida com um sabor diferente, vocês vão se apaixonar por isso, tá? Vocês não vão conseguir cozinhar mais. E é óbvio, né? Alho e cebola, nossos queridos alho e cebola, né? Que eu pelo menos, como boa mineira, não sei o que é cozinhar sem alho. Cebola até passo, adoro cebola, amo, mas sem cebola eu passo, mas sem alho é difícil demais, tá? Então vamos usar alho aí, que é delicioso, deixa a comida da gente muito mais gostosa. Gente, olha só, última coisinha que eu quero falar pra vocês, que foi um tema que a gente discutiu agora no canal do Telegram, que foi a questão de estratégias para quando a gente for comer fora. E aí eu falei que eu ia dar uma estratégia de buffet aqui, né? Como se comportar em buffet, como se comportar em self-services, né? E principalmente quando a gente come no dia a dia, todos os dias que a gente tem que comer fora nesses lugares. Primeiro, isso para muita gente pode parecer uma desvantagem, né? Eu não como comida caseira, eu como comida do self-service. Mas eu não vejo como total desvantagem, não. Talvez você não controle o tipo de gordura que eles usam para cozinhar, mas você tem ali uma riqueza, uma variedade de coisas muito grande no self-service. Isso é uma vantagem, tá? A gente falou ontem da importância da variabilidade da nossa alimentação. Então,
almoçar todo dia no self-service ganha uma questão diferencial aí importante, né? E aí eu queria ensinar para vocês uma técnica, né, uma estratégia para vocês escolherem melhor no self-service. É uma coisa muito idiota, mas eu juro para vocês que dá muito certo e vocês precisam treinar e experimentar, tá? Então, vocês chegaram no self-service, ao invés de vocês pegarem o prato e já irem direto com o prato e irem colocando de tudo um pouco, né? Que é o que a gente faz geralmente, sem pensar muito, você vai primeiro, antes de você, no caminho para o restaurante, você vai primeiro se conectar com você e já perceber o tamanho da sua fome. Se você tá com muita fome, se você tá com pouca fome, qual a quantidade seria legal comer hoje, como que você vai montar seu prato, já vai antecipando isso para você. Percebe o que você tá sentindo. Não, hoje eu não tô com muita fome. Não, hoje eu tô com muita fome. Percebe isso já no caminho, tá? Chegando lá, antes de pegar o prato, você vai olhar quais são as suas opções. Então, você vai dar uma volta né, em torno do buffet e vai olhar. Então, você vai ver, tem isso, tem isso, tem isso. Isso eu sei que é legal pra mim, isso eu sei que não é legal. Hoje eu tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo. Se respeita um pouco também na vontade, mas sempre ponderando e conversando com você. E aí você já traçou na sua cabeça o que você vai servir. Tem isso, tem isso, tem isso que é legal. É disso que eu vou me servir. Aí, só assim, você pega seu prato e vai direto nas coisas que você escolheu, que seriam as coisas que iam compor seu prato. Porque a gente tem uma tendência, quando tem muita variedade, a ficar perdido e não saber o que vai escolher, né? Então, se você olha antes e decide antes de pegar seu prato, mãos livres, não tem prato na mão, né? Você vai decidir antes, então eu vou pegar isso, isso, isso e isso. Aí você pega seu prato e você cumpre o que você determinou pra você, com compromisso e determinação com o que você quer pra você. Tempera bastante com azeite, certo? Vê aí, por exemplo, alguns self-service tem um queijinho ralado, então você pode colocar na sua salada, incrementa a sua salada. O que você pode colocar mais na salada? Tem ovinho de codorna, tem tomatinho, tem azeitona, tem o queijo, tem um molhinho diferente, né? Deixa a sua salada mais atrativa, tem palmito, né? Então deixa a sua salada mais atrativa com esses elementos que podem ter nesse self-service aí, né? Se o seu self-service, por exemplo, não tem azeite, leva o seu, pega um vidrinho de azeite, põe na sua bolsa, né? Pra todo dia você dar aquela regadinha com azeite, gordura boa, que vai te deixar saciado, né? E faça boas escolhas, a gente sempre tem boas escolhas, o que a gente precisa é decidir fazer boas escolhas, certo? Então, minha turma, essa era a estratégia que eu queria contar para vocês. Eu só falo uma coisa, não achem que é firula, comecem a experimentar para vocês verem que funciona, tá? Beleza pura? Temos umas perguntinhas aqui, eu vou olhar agora. Fermento químico pó royal pode ser usado? Sim, pode ser usado nas suas preparações sem problema nenhum, tá? Existem algumas linhas bem assim, mais naturebas e que pregam que o fermento tem alguns elementos que não deveriam ser consumidos, mas eu acho que se você usa esporadicamente não tem problema nenhum, certo? Agora, se você é aquela pessoa que vive de receita, que tudo tá colocando pó royal, aí eu já diria que o problema não é do pó royal, é do excesso de receita, tá? Então, usado, né, uma vez ou outra, não tem problema nenhum, tá? Como faço para entrar no canal do Telegram? Então, quando terminar aqui, você vai lá no meu perfil, Cozinha Consciente, aqui no meu perfil, né? E vai clicar no link que tem lá azul. Aí vai aparecer várias coisas pra você e vai estar escrito assim, canal Mônica Souza. Aí você entra lá, que você vai entrar no meu grupo do Telegram. Mas tem que ter o aplicativo do Telegram também, já baixado no seu celular, tá? Se você não tiver, na hora que você clicar, ele vai te
direcionar para você baixar também, tá? Se tiver dúvida, me chama no direct que eu explico como que faz, tá bom? Às vezes eu nem sei qual é a hora que eu tô com fome, que não sinto muita fome. Sim, olha só, também acontece. Pessoas que não sentem muita fome. Aí tem que ter um cuidadinho também para não ficar sem comer, né? Porque afinal nós precisamos de combustível. Mas a questão é, Graça, é você começar a perceber. Talvez você ache que não tá com fome, mas talvez você esteja sim. Então percebe quais são as sensações que você tem no seu corpo. Eu acho muito legal pensar também qual foi a minha última refeição? O que eu comi? Né? Então vamos supor, você fez um almoço bem legal, cheio de comida de verdade, comeu bem até se sentir saciado, sem exagerar. Será que 2 horas depois é para você estar com fome? Provável que não. Então fazer esse exercício também é legal. Pensar assim, nossa, mas eu almocei tão bem. Não é fome, é vontade de comer. Mas só que tem que ser uma análise real, não é uma análise de julgamento. Você não vai falar assim, você já comeu demais na hora do almoço? Não é pra você estar com fome agora não. Não é assim. Você vai analisar o que está acontecendo com você, certo? E aí você pensa, realmente não é fome. Aquela estratégia de beber um golinho d'água, beber um copo d'água para ver se a fome vai passar, né? Pode ser que passe sim. Tem muita gente que confunde sede com fome. E os centros da sede e da fome no cérebro são muito próximos. Então pode ser que você esteja com sede de verdade ao invés de fome, tá? Então é perceber, da mesma forma que a gente precisa perceber se a gente tá com fome de verdade, a gente pode perceber que a gente já comeu tem muito tempo e tá na hora de comer de novo, né? E quais são as sensações físicas atreladas a isso? Começa a perceber seu corpo, tá? Posso colocar abacaxi no meio da salada ou melhor deixar para sobremesa? Bom, Rosângela, frutas, né? Abacaxi é uma fruta muito doce, tá? Então, se você tem alguma questão relacionada à resistência à insulina, diabetes tipo 2, excesso de peso, eu queria que você repensasse o abacaxi na sua salada, tá? Não como uma coisa constante, uma coisa bem esporádica você colocar lá um pedacinho de abacaxi na sua salada, mas não seria uma fruta tão indicada para você consumir se você tiver alguma dessas questões que eu falei, resistência à insulina, diabetes, esteatose hepática. Então escolhe aí com mais moderação as frutas para sua salada, tá bom? Mas isso aí, gente, a conversa é para outro momento, tá bom? Entra lá no meu canal que vai ter hora que a gente vai falar sobre isso, tá? Mas de qualquer forma, ainda falando sobre isso, é legal a gente falar uma coisa. O consumo de fruta seria bem legal se ele viesse junto com outros alimentos. Então, comer uma fruta de sobremesa, comer uma fruta na salada, pode ser uma estratégia melhor do que comer a fruta no meio da tarde, tá? Por conta de elevação do pico glicêmico. Ih, já tá me avisando aqui que tá terminando a live, gente. Por conta de elevação da glicemia, da insulina. Então, se você consome junto com outros alimentos, é uma boa opção, tá? Opa. Eu vou só ver aquela moça que queria a pergunta da bariátrica. Ela não fez a pergunta, né? Eu disse que eu tenho que comer 8 vezes ao dia, mas eu acho muito. Eu tenho que comer quando eu sentir... Bom, Graça, é você que era da bariátrica? Aí a bariátrica tem outras questões, gente. Jaque, voltar aos trilhos desde o início da pandemia, estou fora da minha rotina alimentar. Só volta, por favor, tá? Última perguntinha, porque vai acabar. Grelhar na airfryer, o que eu acho? Acho ótimo. Eu me rendi à airfryer tem pouco tempo e acho muito legal. Só que não é para fazer tudo toda hora na airfryer. Eu gosto dela para quando eu tô com muito pouco tempo, aí eu vou lá e preparo alguma coisa nela. Gente, eu preciso sair
porque senão eu perco pra salvar a live. A gente se vê, obrigada, beijo!